Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Martins, psicanalista clínico, membro do Conselho Brasileiro de Psicanálise Clínica e também filiado à Associação Nacional de Terapeutas e Psicanalistas Clínicos. Temos a oportunidade de, nessa próxima meia hora, tratarmos sobre assuntos que falam sobre saúde mental, no nosso quadro A Chave da Virada, aqui do podcast Marco. E eu tenho a honra, tenho o prazer, tenho a alegria de ter aqui comigo a Jocicleide Silva, psicóloga clínica, pós-graduanda em neurociência aplicada ao desenvolvimento humano com focos em emoções e também pós-graduanda em neuropsicologia clínica e atua na abordagem TCC. Cleide, muito obrigado por você estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite, por estar fazendo parte deste quadro que eu julgo ser tão interessante, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental. E muito obrigada mesmo pelo convite. Cleide, a gente percebe, e aqui falando de profissional para profissional, né? A gente vai ter esse bate-papo aqui com esse objetivo. E um dos principais objetivos é falar sobre o processo terapêutico. Sim. E o que atrapalha o processo terapêutico são os tabus. Existem muitos tabus sobre saúde mental. E eu queria que a gente pudesse falar, né? Vamos falar, digo melhor, sobre esses 5 tabus. Sim. São vários, mas eu relacionei aqui 5, porque senão a gente não ia fazer um podcast. A gente ia fazer uma vigília, né? Com certeza. Para poder tratar desses assuntos do processo terapêutico. Mas o primeiro tabu: terapia é para pessoas loucas e graves. É um tabu realmente que existe na sociedade, mas é um mito total. Terapia é um processo de autoconhecimento, né? É para aquela pessoa que quer aprender a lidar com suas emoções, quer aprender a lidar com o outro, né? Também. Quem quer ter conhecimento melhor de si para poder ter uma melhor qualidade de vida. Então, essas pessoas buscam a terapia, ou pelo menos deveriam buscar a terapia. Inclusive, é interessante porque as questões de saúde mental, elas deixam muitas vezes a pessoa estigmatizada. Por isso, essa associação ou esse tabu em relação à loucura. Exatamente. A gente sabe que muitas atrocidades foram feitas, né, foram praticadas com essas pessoas. Infelizmente. Né? Inclusive, a questão manicomial, né, o isolamento da família, o trancafiamento dessas pessoas por Sim. não serem compreendidas. Lógico que a gente sabe que tem alguns casos que podem ser graves, né? Mas a gente tem que ter esse olhar humano, olhar para o indivíduo. E às vezes falta isso, né? Exatamente. Eu até falo para os meus pacientes que eu não trato de nenhum transtorno, eu trato de um paciente. Porque o paciente ele tem uma vida, ele tem emoções, ele tem sonhos, né? Então, quando a gente tem esse olhar voltado para o paciente, sem olhar diretamente para a condição que ele tem, para algum transtorno que ele possa ter, nós conseguimos dar, então, esse acolhimento, tratá-lo de forma humanizada, que eu acho que as pessoas precisam disso, precisam se sentir acolhida, precisam se sentir pertencente, né? Então, eu acredito que a busca também por um profissional faz toda a diferença, né, nesse quesito. Então, é algo que realmente nós precisamos a cada dia trabalhar para que esses tabus sejam quebrados, para que essas pessoas sejam encorajadas a buscar ajuda, né? E assim, dentro da sua casa, né, pode viver um ambiente que cause muita dor, muito sofrimento, né? E eu sempre falo, precisa realmente buscar ajuda. As pessoas precisam aprender a buscar ajuda com a terapia, né? Com um profissional capacitado. Perfeito. Mais um tabu, Cleide, que eu quero discutir aqui com você, né? Fazer terapia é sinal de fraqueza. Não. Eu falo que fazer terapia é sinal de força. Uma pessoa precisa, para ela decidir, né, que ela precisa de ajuda, para ela reconhecer e aceitar ajuda, ela precisa ter força. São as pessoas que buscam ali uma melhor qualidade de vida. Uma pessoa que reconhece a sua fraqueza, né, diante de uma situação, a sua impotência, digamos assim, diante de uma situação, é uma pessoa que quer buscar
algo melhor para a sua vida. Então, a busca pela terapia não é fraqueza, é força. Pedir ajuda é sinal de força. Inclusive, nesses casos, né, a gente nota que mais mulheres buscam terapia do que os homens. Por que será, doutora? Com certeza, os homens aí, né? Eu não estou falando aqui de uma forma geral, Sim, mas a sim, maioria, a sim. grande maioria dos homens, com certeza, eles se acham os superpoderosos, E né? por isso acha que a terapia é para quem é fraco, Para né? quem é fraco, exatamente. Mas eu tenho alguns pacientes que são homens e que são bem conscientes, né? Que eles estão lá em busca de ajuda, né? Eles reconhecem no que precisam mudar e eles têm esse incentivo, essa coragem também para continuar dentro do processo terapêutico. E interessante que dentro do set analítico, né, a gente percebe que, como você falou, né, não é só pessoas fracas. A pessoa, pelo contrário, ela tem que ser muito forte porque ela pode tocar em assuntos que para ela são muito caros, assuntos que são sensíveis, né, são pontuais, e ela precisa, como você falou, ter realmente essa força interior. Exatamente. A terapia, ela é um momento ali que você muitas vezes é confrontado com várias questões da sua vida, da sua vivência, né? E tem muitas pessoas que não querem de forma alguma acessar esses locais. São locais que trazem dor, são locais de muito sofrimento. E elas sabem que dentro do processo psicoterápico é um momento que elas, um momento ou outro, elas vão entrar ali frente a frente com a dor. E talvez por isso elas evitem tanto, né? E talvez por isso esse tabu ele se instalou, né? Que é exatamente de não demonstrar essa fraqueza, que de fato acaba sendo uma bobagem, né? Eu falo que pode até impedir a pessoa de ter bons momentos, né? Ela se prende tanto àquela dor, àquele sofrimento, ao medo de enfrentar, que acaba também se privando de viver emoções melhores, de viver livre da culpa, do fardo, do peso, né, que ela carrega. Perfeito. Vamos mais um tabu. Sim. Terapia é cara e inacessível. Altos valores, exorbitantes e tudo mais. Olha, até existem altos valores aí, a depender do profissional, né? Sim, sim. Um profissional bem preparado, né? Tem muitos profissionais aí que fazem investimento altíssimo, né, na sua profissão, que é excelente, e aí acaba cobrando um valor também que condiz com a responsabilidade que ele vai ter. Mas dentro da nossa visão geral, nós temos hoje várias formas, né? Tem profissionais que atendem com valor social, tem profissionais que atendem com valores que cabem no bolso. Tem as clínicas escolas. Aqui em Belém mesmo, sim, nós temos várias isso, clínicas escolas que atendem gratuitamente, ou às vezes cobram um valor simbólico ali, né? Entre 5 e 10 reais, só um valor simbólico. E nós temos também a rede pública que não funciona tão bem aqui na capital, infelizmente. Ainda, né, doutor? Ainda. Mas eu tenho certeza de que, com todo esse trabalho que tem sido feito em cima da saúde mental, tende a crescer. E eu espero que realmente cresça para abranger aí e trazer esse suporte também no público para as pessoas que precisam, né? Mas no sul do Pará já funciona alguma coisa. O CAPS funciona muito bem em algumas cidades. Mas em qual município lá? Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás. O CAPS funciona muito bem. Eu acho que o desenvolvimento, né, chega de uma forma geral no município como esse e automaticamente as políticas públicas elas Sim. chegam então até a população. E a gente pode buscar isso, né? As pessoas podem buscar Sim. na rede pública, né, esse atendimento que ele é muito importante. Agora, lógico que, como você falou, né, existem profissionais que hoje nem atendem mais. Eles vão apenas pelo celular, ali nos seus perfis, né, de rede social, dão palestras. Não precisa atender, né, o paciente ali bem próximo, né? Porque eles já estão constituídos profissionalmente e financeiramente. Mas o campo, eu acredito que está bem abrangente, né? Tem muitos novos profissionais aí se formando
E eu acredito que esses profissionais que estão chegando para contribuir ainda mais, né, com a sociedade. E são profissionais que talvez não, até pela inexperiência, tá ali com tudo quentinho, mas ainda não tem ainda um currículo extenso. Então, esses profissionais costumam atender... Não sejam tão conhecidos, né, e Exatamente, reconhecidos. exatamente. Então, esses profissionais também costumam atender por um valor mais acessível para a população. Então a gente conclui que esse tabu ele cai por terra porque a terapia ela é acessível a todas as pessoas, Sim, todas as pessoas. sim. Então vamos, você que tá nos ouvindo, está nos assistindo, né, nesse momento, perceba que o processo terapêutico ele é acessível a todos nós, acessível a você, acessível a um parente seu que necessita desse atendimento. Doutora, mais um tabu que a gente vai jogar por terra, né? Vamos derrubar aqui. Terapia é uma solução rápida. Se fosse, seria mágica e não terapia. Ah, tá, é verdade. Né? Olha, dentro do processo em si terapêutico, vai ter pessoas que realmente vão conseguir um resultado, dependendo da sua complexidade, de uma forma mais rápida, né? Porque requer não só o profissional, o paciente ele tem que entregar, né? Nós, profissionais, você sabe muito bem disso, que nós só conseguimos acessar aquilo que o paciente nos traz. Perfeito. Se o paciente não nos trouxer o que realmente impede ele de ter uma qualidade de vida boa, infelizmente a gente não tem muito o que fazer. Então, assim, tem pacientes que vão se entregar na terapia, que vão abraçar ali tudo que você fala, que vão falar totalmente, abertamente dos seus medos, dos seus temores, das suas aflições, dos seus traumas. E aí o processo pode se dar a partir ali de 8 meses, 1 ano de caminhada, né, de processo terapêutico. Mas não existe passe de mágica. Se eu vender isso, eu vou estar sendo leviana com a minha profissão, né? Não estarei sendo ética, porque isso não existe. Existe, sim, o processo de entrega, né? Uma caminhada, uma construção, porque até formar um vínculo terapêutico entre paciente e profissional requer um certo tempo. Né? Não é, o paciente não chega lá e senta, chora tudo, fala a vida dele de 30 anos em 50 minutos de sessão. Não existe isso. Né? Não tem uma receita mágica. Mas tem entrega, tem responsabilidade, né? Então, é uma construção conjunta. 50% do paciente, 50% do profissional que o acompanha. Pois é, por isso que um dos itens do processo terapêutico é a aceitação por parte do paciente, por parte do cliente. Exatamente. Né? Porque às vezes, vamos supor, vou fazer um spoiler aqui, tá? A gente vai ter a oportunidade de ter um podcast aqui na Chave da Virada, falando só sobre terapia com adolescentes. Né? Então, às vezes, os pais querem que o adolescente faça a terapia, mas ele não quer. Então, não acontece. Não acontece então, o processo. Por isso que é importante essa aceitação. Né? E é muito comum as pessoas chegarem para mim e falar assim, doutora, eu tenho uma amiga que ela precisa fazer terapia. E aí eu olho e falo assim, se você assumisse que talvez você precisasse, a gente conseguiria trabalhar. Mas quando é o outro, é mais difícil, porque o outro tem que querer. Não é a amiga querer que a outra se trate. A outra tem que querer Isso, tratamento, exatamente. ela tem que reconhecer que precisa de ajuda. E só assim a intervenção vai acontecer de uma forma que vai trazer benefícios para o paciente. Dentro desse tabu também, da questão de ser uma solução rápida, eu sempre tenho comigo essa analogia. A pessoa tem 40 anos de vida, né? São 40 anos ali adquirindo traumas, transtornos, decepções, tristezas. Aí, em 6 meses, ela quer que resolva tudo isso. Aí, por isso que é mágico, né, doutora? Não existe, tem que ser mágico. Se alguma pessoa estiver vendendo, algum profissional estiver vendendo isso para você, fuja, porque não existe processo terapêutico. A aliança terapêutica ali, na verdade, para iniciar, é a partir ali de 2, 3 meses. Então, realmente, olhando assim de um lado bem positivo, né? No qual o paciente
cria ali aquela aliança com o terapeuta. Então, se estão te vendendo porções mágicas de terapia, fuja. Não existe porções mágicas de terapia. Inclusive, alguns pacientes, eles chegam até a pedir para a gente, né, a receita de bolo, né? Me passa aí uma receita, né, que é para eu não sentir essa ansiedade, não cair em depressão, perder esse medo, ser mais corajoso, ser mais corajosa, como se fosse uma receita de bolo mesmo, ou então como o médico convencional, né? Ele diz aqui, para dor de cabeça, paracetamol e tal. Não funciona, né, doutor? Se fosse assim, seria muito fácil, né? Não seria um processo terapêutico, né? Porque o processo, a gente já fala, tem várias fases até chegar a um objetivo. E a fase inicial é a pessoa reconhecer que ela precisa. E aí, todo o restante, ela reconhecendo, buscando profissional e se entregando, a gente consegue ter aí êxito, com certeza. Só mais uma questão em relação a esse tabu, que é exatamente de achar, né, que a terapia ela tem uma solução rápida. Isso só mostra que nós estamos realmente muito ansiosas, querendo para muito rápido resolver as nossas questões. A gente percebe até exatamente nesse ponto, porque hoje, né, a gente percebe, tudo é rápido, tudo é instantâneo. É um mundo muito imediatista, né? Que tudo é para ontem. Então, como você fala, tá tudo muito rápido. Às vezes, esperar 2 minutos, inclusive, de uma resposta de WhatsApp, já causa ali uma certa ansiedade, né? As pessoas, às vezes ligam, né? Pega o celular e liga. Te mandei uma mensagem, dá uma olhadinha nela. Isso é verdade. Existe isso. Existe sim, existe sim. E é interessante que a terapia, né, o processo, uma sessão de terapia é entre ali 30 a 40 minutos. E varia, isso vai variar. Isso. Mas isso a gente percebe, né, tecnicamente, clinicamente, que é algo, vamos dizer assim, rápido. Esse atendimento de 30, 40 minutos. Dentro da TCC, que é a abordagem que eu escolhi para trabalhar, a sessão são 50 minutos. Né? 50 minutos de sessão. Então, o paciente vai estar ali comigo 50 minutos. Nesses 50 minutos, eu deixo o paciente falar livremente, né? Principalmente nas primeiras sessões. Okay. Então, eu faço ali uma escuta ativa, porque muitas vezes o paciente está com tanta angústia, está carregando tanta angústia, que o simples fato de ser ouvido atentamente, porque, às vezes, conversar com uma amiga não é uma escuta ativa. Né? Então, assim, diante do profissional, nós temos a escuta ativa. Então, é eu estar atentamente ligada no que ele está falando, no que ele está me trazendo, validando suas emoções. Só ao se passar esses 50 minutos, o paciente sai de uma outra forma. Né? Ele já sai agradecendo, ele já sente um alívio, mas o alívio é momentâneo. O alívio é momentâneo, porque ali é só, eu falo, só um spoiler. Sim. Do que virá, né? Mas vai ter momentos que realmente essa ansiedade, né, de ser que aconteça logo, vai acabar. Mas a forma de manejo dentro da terapia para a gente ir psicoeducando o paciente. Isso, perfeito. E o que é interessante também a gente abordar aqui é em relação à frequência, né, da terapia. O tempo a gente já pode cravar, né, de 40, 50 minutos, né? E a frequência, doutora? Inicialmente, uma vez por semana. Em alguns casos, o paciente está ali em crise, o paciente está, né, descobriu ali um transtorno, então precisa de uma atenção melhor, nós trabalhamos com 2 sessões por semana. Okay. Mas, geralmente, são 50 minutos uma vez por semana. E o que é interessante, doutora, é que, assim, diferentemente de outros atendimentos, a sessão terapêutica, né, ela é hora marcada. Então, não, pelo menos os bons profissionais, né, você marcou aquele horário e você vai ser atendido naquele horário. Porque imagina, a pessoa já é ansiosa, ela marca para 14h, por exemplo. Aí vai ser atendida às 15h, o estresse já foi lá para cima, que é um diferencial dos pacientes, dos clientes que se submetem ao tratamento terapêutico, que é aquele realmente da hora marcada, no dia determinado
E, assim, é uma agenda que é cumprida ali à risca, não é isso? Sim, sempre cumprimos à risca a agenda. Inclusive, hoje no feriado eu trabalhei, né? Porque a minha paciente precisava, ela tinha um horário agendado, eu tentei remanejá-la para um outro horário, para um outro dia, e ela não tinha condições, porque trabalha por escala, enfim. E aí eu atendi essa paciente normalmente. Então, quando eu priorizo também ver quais são as condições que o meu paciente está, né? Ele pode ou não depende só de mim, né? Claro que eu tenho o controle da minha agenda, então, mas eu vejo com o paciente, eu também dou essa atenção para ele. Eu tenho flexibilidade de horário, mas eu também sou pontual. As sessões iniciam, digamos que 11 horas. 11 horas Perfeito, é isso pontualmente, mesmo. o paciente está comigo, né? E também tento finalizar dentro do horário de 50 minutos, até porque logo após tem um outro paciente, então é até um desrespeito. Às vezes o paciente chega atrasado, acontece o trânsito, né? Chega atrasado, chegou 10 minutos atrasados. A sessão vai percorrer o horário até os 50 minutos, independente se ele chegou 10, 15 minutos atrasados. Serão 50 minutos de sessão. Muito bem, a gente já foi 4 tabus, tá? Estamos chegando aqui já ao 5º tabu. Só para poder recapitular, nós conversamos aqui sobre que terapia é para loucos e graves, que é um tabu. Fazer terapia é um sinal de fraqueza, a gente viu que não é isso. Terapia é cara e inacessível, também, né? Foi desmistificado isso, foi colocado por terra. E também da questão de que a terapia ela tem uma solução rápida, ligeira. Tá? O 5º tabu é sobre algo que eu vejo mais profundo também. Tá? Terapia é uma confissão. Pegando o gancho da nossa conversa, se o paciente assim se referir, né? Achar que seja, porque assim, eu só posso acessar aquilo que ele me traz. Então, se o paciente está aberto para me falar, construímos uma relação de aliança terapêutica, o paciente agora se sente à vontade para me falar tudo, até como forma de confissão, está comigo, né? Está aqui no consultório, é um lugar seguro onde ele vai poder falar o que ele quiser. Então, tudo vai depender do que ele quiser falar, do que ele quiser me trazer. E tudo de uma forma profissional e empática. Eu gosto sempre de colocar isso. Não basta ser só profissional, basta se colocar, tem também que se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, não basta ser só profissional. Eu acredito que tem muitos profissionais que são rígidos, né? E aí eu conheço algumas pessoas que falam assim, nossa, você é tão diferente, né? Do outro terapeuta. Eu, sendo bem sincera, eu não sou aquela psicóloga que fica ali, estátua, só ouvindo. Não, eu interajo com o meu paciente. Né? É uma pessoa, ela está me contando os sonhos dela, ela está me contando os planos, ela está me contando a dor que ela passou, né? O trauma que ela vivenciou, a agressão que ela sofreu. Então, o mínimo que eu tenho que ser é empática, né? Acolher ali. Então, assim, eu acho que é mais por esse viés mesmo de se é confissão ou não, depende do paciente, do que ele vai me trazer. E eu compreendo também que o tabu ele se refere àquela coisa da pessoa dizer assim, eu não vou lá falar da minha vida. Para uma pessoa que não me conhece. Que não me conhece, né? Primeiro que pode vir o julgamento Sim. ou a crítica, e nós naturalmente temos aversão a isso, né? Julgamento e crítica, e ocorre exatamente o contrário, porque há a questão confidencial do profissional, em que o que você fala ali, o que você coloca, fica... É mantido ali, né? O sigilo profissional. Fica circunspecto aquele momento ali. Então, a gente tem a oportunidade de colocar para essas pessoas que é realmente um ambiente seguro. Seguro. E não é só você chegar e falar daquilo que você não quer. E sem contar, gente, que o terapeuta ele acaba ali nas entrelinhas vendo que existe um pouco de mentira, né? A gente conhece. No que está contando. Sendo exposto do que está falando. Isso, porque não vai casar as informações, né? Então, é importante isso de você poder não achar que ali você vai
está desnudado, né, da sua individualidade, né, da sua privacidade. Porque a terapia ela vai se dar naquilo que você permitir e daquilo que Exato. você desejar. Exato. Tanto é que se você buscar a terapia, é pelo seu próprio desejo. Exato. E quantas pessoas estão evitando a terapia, né, doutora? Quando podiam já estar mais leves, mais aliviadas. E tem pessoas que evitam a terapia simplesmente pelo medo do confronto. Sabem que tem coisas que precisam ser acessadas. Sabe que tem coisas que vai trazer sofrimento novamente. Até porque o nosso cérebro, Martins, ele não entende o que é passado, presente ou futuro. Ok. Né? Então, assim, se você passou por uma frustração há 10 anos atrás e você trouxer isso para a terapia e foi algo que te prejudicou muito, e você me trouxer isso para a terapia, naquele momento o seu cérebro vai entender como se estivesse acontecendo tudo de novo. Então, a descarga dos neurotransmissores estressores vão estar ali presente novamente. A pessoa pode entrar em choque, a pessoa pode chorar, a pessoa pode... Enfim, são várias questões, porque ela começa a reviver tudo. Só que ela fala. Isso, perfeito. E o falar dentro do processo terapêutico é libertador. Então, você precisa falar. Porque da mesma forma que o cérebro não entende o que é passado, presente e futuro, ele entende quando falamos como algo que já foi realizado. Perfeito. Inclusive, eu queria até contribuir, né, nessa nossa conversa aqui em relação a algo que eu tinha na minha vida, que era medo de dentista. Eu não podia ouvir Quem aquele nunca? barulhinho, Quem nunca? aquele barulhinho lá, aquela coisa toda, né? E eu sofria muito com isso. Precisava, né, cuidar da dentição, é uma coisa que é necessária, é Sim. importante, mas eu ficava com as pernas geladas, as mãos geladas, a cabeça gelada porque não tem cabelo, né? Mas já tinha toda essa questão. E na terapia eu descobri por que isso acontecia comigo. É isso. Esse é um processo. É esse o processo. Você descobre, você trabalha em cima, né? E você começa agora a autorregulação da emoção que envolvia ali todo o ambiente, todo o que você estava vivenciando, né? Então, o processo terapêutico é exatamente isso. Você acabou de colocar de uma forma muito boa. Claro, pode durar anos isso. Porque tem pessoas que vão saber pontualmente o que está acontecendo. Aconteceu isso e isso, e depois disso eu sou assim, assim, assado, dessa forma. Mas tem pessoas que não têm essa noção. Então, é um quebra-cabeça. A gente vai pegar uma pecinha aqui, vai trazer, colocar do ladinho. Aí ela conta uma história, a gente pega aquela pecinha, vê que ela encaixa lá naquela história que ela contou. E aí, quando você viu, o quebra-cabeça foi montado e o paciente está ali, então, consciente, né? De tudo que causa dor e sofrimento para ele. E aí a gente começa, então, a desenvolver habilidades para lidar agora com esse trauma, com essa, né, aceitação. Né? Aceitação. Né? Aceitação. Eu achava um absurdo um adulto, se eu fosse uma criança, né, ter medo de dentista, aí era permitido. Mas eu era um velho, né, com medo de sentar na cadeira do dentista. Só que foi algo adquirido na infância. Depois que a gente tiver uma outra oportunidade, né, eu posso colocar aqui para vocês, na nossa conversa, né, especificamente como foi essa libertação do medo de sentar na cadeira do dentista e fazer o tratamento dentário. Você, como psicanalista, você sabe muito bem que os traumas, a maioria são desenvolvidos na infância, né? Durante a primeira infância ali. E a criança, ela não sabe administrar isso. Então, vai sendo colocado tudo armazenado dentro de alguma gavetinha. E aí, quando chega na idade ali da adolescência, onde entre os conflitos, que nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso, que entre os conflitos, então, inconscientemente a caixinha é aberta. E aí, aquilo que aconteceu na infância vem e aflora de uma forma que vai trazer prejuízos para a pessoa, né? Infelizmente, nós temos que cuidar melhor das nossas crianças. Essa é a verdade. É verdade. Cleide, nós já passamos aqui esses primeiros 5 tabus, né, de tantos tabus que existem, né? A gente pegou esses 5, deu uma enxugada, deu uma tratada, deu uma verificada, deu uma analisada neles, né? Para poder trazer para aqueles que nos assistem essa compreensão. Tá? Eu agradeço muito, né, a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui conosco.
essas informações que você nos passou, eu percebo que são informações atualizadas, Sim. são informações bem contemporâneas, práticas e com certeza também executadas dentro do seu consultório, Sim. com os seus pacientes. E o mais legal é que você não falou o nome de ninguém, né? Não precisou, Minha né? ética. Dentro da ética, dentro da postura. A gente fala o milagre, mas não revela o santo. Isso, exatamente, perfeito. E qual seria a sua dica final para quem está nos assistindo aqui? Resumindo esses pontos que a gente passou. Você não precisa achar que está precisando, precisando não, você não precisa estar lá no fundo, se ver no fundo do poço para poder buscar ajuda. O que você precisa é reconhecer que você tem uma dor, você tem um sofrimento e buscar um profissional. Porque muitas vezes as pessoas elas se prendem muito. Ah, eu não estou com depressão, eu continuo saindo, eu tenho vontade de resolver as minhas questões. Só que essa pessoa também tem seus traumas, tem suas dores, suas lutas. E você não precisa carregar isso sozinho. Você pode buscar ajuda profissional. Uma pessoa que tem algum problema no coração, ela vai buscar um cardiologista. Uma pessoa que tem problemas mentais ou emocionais, elas também precisa de um especialista para estar ajudando. Então, a minha dica para você aqui é: busque ajuda, não espera estar no fundo do poço. Se você quer ter um autoconhecimento sobre você mesmo, se você quer se reconhecer, se você quer aprender a identificar os seus medos, os seus traumas, ferramentas, técnicas para você ter uma melhor qualidade de vida, busque um profissional, vale muito a pena. Ok, Cleide, muito obrigado. E a gente tem então agora a oportunidade, né? Teve, no caso, a oportunidade de poder contribuir com a nossa comunidade, com os nossos seguidores, com os nossos ouvintes, né? Aqueles que nos acompanham aqui diariamente. Esse quadro é o quadro A Chave da Virada. Lembre-se que a chave ela tem que virar. Você pode ter a chave, mas se você não virar a chave, não adianta. Então, o quadro A Chave da Virada, que está tratando especificamente das questões emocionais, ele é muito importante. E o podcast do Marco, ele fica assim muito feliz em ter você aqui nos acompanhando. E Cleide, ore conosco agora, por favor. Querido Deus, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar sobre causas tão importantes, sobre mitos, meu Deus, que foram desmistificados nesta noite aqui. Então, queremos te pedir que o Senhor possa agir, atuar na vida de cada pessoa. Que o Senhor possa também dar coragem para que as pessoas busquem ajuda, para que elas entendam que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E que mente, corpo e espírito estão inteiramente ligados. Nós pedimos a tua bênção na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.